né, de poder compartilhar aqui uma palavra com vocês. Espero contribuir de alguma forma nessa nossa jornada cristã. E hoje eu queria falar, né, um assunto muito repetitivo, mas eu gosto de repetir sobre esse assunto porque está ligado, basicamente, ele é a base da nossa vida cristã, que é sobre o lugar secreto, né? Sobre a intimidade, o relacionamento com Deus. E ultimamente foi uma coisa que me pegou muito, apesar, né, de já estar na igreja, apesar de ter uma liderança na igreja, e a gente tem que vigiar muito em relação a isso. Porque às vezes a gente acha que o nosso cargo, que o nosso título, né, de alguma forma nos garante essa intimidade, mas na prática não é assim que funciona, né? Então, o tema da nossa ministração de hoje é a tenda do encontro. E nós vamos usar o texto base hoje, se vocês quiserem abrir na Bíblia rapidinho, é Êxodos 33, e a gente vai ler do versículo 7 ao 17. Só me dá um ok aí para mim começar a ler. Êxodos 33, 7 ao 17. Ok? O texto ele vai dizer assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava de a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via aquela coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Dissestes: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo lhe darei descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se o Senhor não nos acompanhar? O que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da terra? E o Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Antes da gente entrar no contexto aqui do que eu quero passar para vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Eu gosto de começar uma ministração fazendo uma pergunta para a gente refletir um pouco. E não sei se é, né, aí no ambiente de vocês, mas o meu ambiente, que eu sou do interior, eu tenho uma dificuldade, né? E a pergunta que eu queria fazer é por que que hoje temos tanto conhecimento bíblico e tão pouca transformação? Às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente está, né, num grupo, às vezes, né, a gente pode citar isso como exemplo, às vezes a gente pode estar participando de uma liderança e às vezes tem muito conhecimento bíblico, mas não há transformação, não há mudança. E o grande problema disso tudo é porque a gente perdeu o lugar secreto, né? A gente vive numa geração que fala muito sobre Deus, estuda muito sobre Deus, mas passa pouco tempo com Deus. E foi uma situação que eu me encontrei nos últimos 3 meses, né?
Eu vou contar um pequeno testemunho que está relacionado com a minha filha, que nasceu recentemente. A minha filha é fruto de 5 anos de oração. Eu e minha esposa, nós tínhamos o sonho de ter um filho. E a gente orava há 5 anos por isso. Eu me lembro que no início, né, foi muito difícil, principalmente para minha esposa, porque ela queria muito, muito, muito mesmo. E aí a gente orava, entregava ao Senhor e, e às vezes a gente questionava a Deus, a gente falava assim, poxa, meu Deus, por que que não está acontecendo, né? Tem tanta gente no mundo que bota filho no mundo, não quer cuidar, não está nem aí, a gente aqui querendo, a gente um servo, a gente que está na igreja, tá numa liderança da igreja, e às vezes a gente questionava. E aí passou um ano, nada acontecia, passou 2 anos, nada acontecia, e aí minha esposa entrando em depressão, e ela foi no médico e deu tudo certo no exame dela, até que eu fui ao médico, descobri que eu tinha varicocele, fiz a cirurgia, né? Fiz tudo o que estava ao alcance da ciência, né? Eu fiz e beleza, o médico falou pra gente, não, tu faz a cirurgia 6 meses e não aconteceu. E a gente orava, passou 3 anos, passou 4 anos e nada acontecia. E, e aí o Senhor, né, foi num momento de encontro ali no meu lugar secreto, com 4 anos de tentativa. Eu orei, Senhor, e eu nunca tinha questionado a Deus assim com muita ousadia. Nesse dia eu me lembro que eu questionei a Deus, né? Parecia que eu era o Jó, né? E aí o que que aconteceu? E aí Deus ele foi muito bem claro comigo. Almino, não é no teu tempo, não é da forma que tu quer. Então, descansa em mim que vai acontecer. E com 4 anos eu descansei no Senhor. Até então, minha esposa não. E aí ela insistia, vamos no médico, vamos fazer inseminação. Então, e aí o que que aconteceu? A gente foi, eu fiz o tratamento, eu me lembro que o médico passou medicamento de R$ 10.000 para mim. Fui lá e paguei. E nada acontecia. E aí eu explicando para minha esposa, vai acontecer, vai acontecer. E chegou um momento que ela entendeu, né? Que era no tempo que o Senhor queria. E o que que aconteceu? A gente sentou, se ajoelhamos diante da cama, né, no lugar secreto, ali eu e ela junto. E aí a gente entregou para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Se for para a gente ter um filho, a gente vai ter. Se não for, se o Senhor não permitir, tudo bem também. Né? Nós aceitamos o seu sim, o seu não. E em 6 meses a minha esposa engravidou. A partir daquele momento que a gente entregou de fato ao Senhor. E aí o que que aconteceu? Recentemente, depois de ter vivido tudo isso na minha vida, há 6 meses atrás, né? Até então, no início da gestação da minha esposa, até os 6 meses eu estava muito tranquilo. Só que quando chegou no sétimo mês, eu comecei a ficar meio neurado. Falei assim, meu Deus, não é mais duas pessoas, é mais uma, né? E aí eu comecei a falar, não, preciso ganhar mais dinheiro, preciso trabalhar mais, preciso focar mais nisso, né? Eu preciso fazer alguma coisa, preciso avançar mais. Só que eu estava falando isso do lado material, não no lado espiritual. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a focar no trabalho. E Deus já tinha conversado comigo, amigo, tu trabalha muito. Tem vezes que eu trabalhava 12, 14, 15 horas. Eu entrava na minha empresa 8 horas da manhã e saía 8 horas da noite. Saía 10 horas da noite no fechamento da empresa. Então, Deus já tinha conversado comigo sobre isso, sobre trabalho, né? E aí eu chegava em casa, não tinha tempo para minha esposa, não tinha tempo para pessoas, né? E aí eu diminuí, só que há 3 meses atrás eu tive essa neura, né? Não preciso trabalhar, eu tenho que dar o melhor para minha esposa, eu tenho que dar o melhor para minha filha. E o que que aconteceu? Eu comecei a me afastar do lugar secreto. Comecei a me afastar. E aí, às vezes, a gente acha que, porque a gente já está há um tempo com Deus, né? Porque a gente acha que tem conhecimento da Bíblia, porque a gente acha
que o nosso título, né, que a nossa liderança, que de alguma, utilizando disso, a gente acha que isso mantém a nossa intimidade, mas não. Então, eu me afastei do Senhor e comecei a focar nas coisas do mundo. O homem que eu confiei ali, naquele milagre da minha filha nascer, em 6 meses aí de gestação da minha esposa, eu simplesmente parei de confiar no Senhor. E comecei a confiar na força da minha mão, comecei a confiar no meu trabalho, no meu dinheiro. E sem perceber, né, isso começou a acontecer. E aí, às vezes, a gente acha que não, porque eu estou na igreja, porque eu faço a leitura da Bíblia, eu faço minha oração todo dia, que isso não vai acontecer. E aí que está o perigo, a gente precisa ter essa vigilância. Então, Moisés, o que que Moisés nos ensina nesse texto? Que Deus ele não se revela no meio do barulho. Olha no primeiro verso, no 7, ele vai dizer assim: Moisés montava uma tenda fora do acampamento. O que que significa esse fora do acampamento? Separação. E vai dizer que ele montava uma tenda. O que que montar uma tenda significa? Preparação. Então a gente, para ir ao encontro com Deus, para a gente entrar ali no lugar secreto, a gente precisa ter o quê? Uma separação, uma preparação, uma consagração. Então o encontro ele não pode ser improvisado. O que que estava acontecendo? Eu estava tanto focando nas coisas que eu ia conversar com o Senhor ali no meu lugar secreto no improviso. Não era intencional. O encontro a gente precisa ser intencional. E eu não estava fazendo isso. E eu não estava sentindo a presença de Deus. E aí eu comecei meu Deus, será que é aquele período de frieza espiritual? E não. Simplesmente eu não estava montando a minha tenda fora do acampamento. Eu não estava me separando das minhas responsabilidades, né, do meu emprego, da minha empresa, do meu título para chegar até Deus. Eu não estava preparando o ambiente, eu não estava sendo intencional. E esse é um ponto essencial. O lugar secreto, né, é o que a gente precisa entender. Eu entendi isso há pouco tempo. Não é nós que falamos com Deus, é onde Deus vem ao nosso encontro. Não é o homem subindo até Deus, é o contrário. É Deus descendo até quem se separa, quem se consagra, quem se prepara, né, quem é intencional nesse relacionamento íntimo com Deus. Então, hoje, o que que a gente chama de oração? Conversas rasas, minutos apressados, palavras repetidas. Um dia desse eu estava conversando com o Ives e minto, eu fui no encontro com Deus que teve da igreja e o Ives ele fez uma ministração e ele falou assim, na hora do almoço, quando eu ia orar, eu repetia a minha oração, sem perceber. Então, às vezes, a gente sem perceber, a gente fala palavras repetidas sem presença, sem intenção. Então, a gente precisa ser intencional em tudo que a gente tem que trazer Deus para nossa vida, na oração, na leitura, a gente tem que ser intencional. A gente não pode ler a Bíblia de qualquer jeito. Porque se a gente lê a Bíblia de qualquer jeito, na mesma hora a gente esquece, a gente não entende. E aí a gente volta para ler de novo para entender o contexto da Bíblia, né? Então hoje, o que está acontecendo na sociedade? Eu não sei se é assim aí no cotidiano de vocês, mas eu tenho tido essa dificuldade muito grande, tanto na minha liderança, no meu ministério, no contato com pessoas, né? Conversas rasas. As pessoas são muito apressadas, elas não querem entregar a excelência para Deus. Às vezes elas querem fazer a obra, mas não têm presença. Então, temos informação, mas não temos intimidade. Temos a letra, mas falta o espírito. Em 2 Coríntios,
Se eu não me engano, no capítulo 3 vai dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, por que que esse assunto é importante? Por que que a gente precisa todo o tempo estar vigilante em relação ao lugar secreto e em um relacionamento íntimo com Deus? Por que que a gente tem que repetir muito sobre esse assunto? Porque sem o lugar secreto não há direção. Se você não tem intimidade com Deus, não há direção. A gente não consegue ver o que está diante de nós, né? A Bíblia diz que a palavra é lâmpada nos nossos caminhos. Então, sem o lugar secreto não há descanso. Então, nesse período, nesses últimos 3 meses, eu não tinha descanso. Todo o tempo eu estava pensando no boleto, todo o tempo eu estava pensando nos problemas dos funcionários, nos problemas da empresa. Todo o tempo eu estava ocupado, a minha mente estava todo o tempo ocupada, substituindo ali a presença de Deus. Então eu não descansava. Então, sem o lugar secreto, né, não há autoridade espiritual. Não há descanso, a gente não descansa, a gente não tem autoridade. Então, o caos, às vezes, ele substitui a tenda do encontro. Porque o acampamento ficou confortável demais para a gente. Então, é muito confortável o acampamento. É muito confortável a gente achar que o título, achar que a nossa empresa, que o nosso dinheiro, de alguma forma, vai nos sustentar, né? E a pergunta que eu tenho para nós hoje é: onde está a sua tenda? Onde você está construindo a tenda de vocês hoje? No meio do barulho? No meio do acampamento? Ou fora do acampamento? Então, se você me permitir hoje, eu quero voltar para este lugar, porque recentemente eu saí deste lugar e hoje estou voltando para ele. Então, eu não estou aqui para ensinar algo novo, né? Mas para reaprender a estar com Deus. Então, quando a gente vai ler o primeiro verso, a gente vai ver que, olha aí, Moisés costumava montar uma tenda. Ou seja, ele se preparava, ele era intencional. Então, a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar para esse momento. Então, o que que é se preparar? Sair do palco para entrar na presença. Não existe encontro com Deus sem separação. Quem não sai do palco não entra no lugar secreto. Moisés era líder, profeta, autoridade espiritual, mas quando ele decidiu buscar a Deus, ele se afastou deste lugar. Ele construiu fora do acampamento. Por que que ele se afastou? Do quê? Do destaque. Então, Moisés, quando ele ia se encontrar com Deus, ele saía do centro do poder, da posição de comando, da visibilidade do povo, do barulho do acampamento. Então, ele se separa dos títulos para preservar a intimidade com Deus. E a grande pergunta é: será que quando a gente está indo ao encontro com Deus, quem a gente está levando? Será que é o almino farmacêutico, o almino empresário? Ou é o Filho de Deus? Ou é o almino que ninguém vê? Então, a gente precisa entender que às vezes o orgulho e a vaidade pode nos afastar da presença. O orgulho e a vaidade faz a gente acreditar que a nossa liderança garante intimidade, porque foi isso que eu vivi recentemente. Eu achava que o meu trabalho na igreja, ali no GECEL, na liderança, isso garantia minha intimidade com Deus. Mas, muito pelo contrário, eu só estava me afastando dele. Às vezes, o nosso orgulho espiritual faz a gente acreditar que a nossa santidade visível nos dá acesso, que nossas obras obrigam Deus a agir. Mas só que, olha o que que Moisés faz. Ele faz o oposto. Ele se separa disso tudo,
Porque Moisés entendeu o seguinte: quanto maior a responsabilidade dele pública, quanto maior a responsabilidade dele profissional, quanto maior a responsabilidade dele familiar, maior deve ser a vida secreta. Então não existe um equilíbrio. A nossa intimidade com Deus sempre tem que estar acima de todas as nossas outras responsabilidades. Porque Moisés ele não levou o título de libertador, o cargo de líder, o reconhecimento do povo ali para dentro da tenda. Não. Diante de Deus, Moisés não era o grande profeta. Era um homem dependente da presença. Era um homem totalmente dependente da presença de Deus. Era um homem que obedecia a Deus fielmente. Então Moisés ele se afasta da vaidade que nasce da posição, do orgulho que nasce do reconhecimento, ou mesmo do que hoje em dia está acontecendo muito. E eu digo em todo lugar, no trabalho, na igreja, onde a gente for, que é a síndrome do protagonista, né? Isso está acontecendo muito em qualquer lugar que a gente for. Pastores, líderes, empresários, pessoas que dizem assim, se eu não tiver naquele lugar, Deus não faz. Se não for eu orar, Deus não vai fazer. Se não for eu estar à frente dessa situação, não vai funcionar. Se colocando no lugar de Deus. Só que o que a gente precisa entender? Que no lugar secreto, Deus ele não se impressiona com o meu currículo. Deus ele não responde à minha performance. Não, desculpa. Deus ele não negocia com o meu ego. Muitas das vezes somos nós. Eu vivi isso recentemente. Então a gente precisa ter cuidado, amados. Cuidado com a vaidade. Cuidado com o orgulho espiritual. Aquela pessoa que a gente acha que não deve aprender que a gente não vai aprender nada com ninguém porque eu já conheço a Bíblia, porque eu já li várias vezes a Bíblia, que ninguém vai me enganar, que eu não vou cair, que eu não preciso vigiar. Então, Deus ele não negocia com isso. Lá em Efésios, no capítulo 2 versículo 8 vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de Deus, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se nós não somos salvos por obras, também não somos sustentados por ela. Então, não é a minha empresa que sustenta a minha família, não é o dinheiro que sustenta a minha família, não é a minha posição, não é o meu currículo, mas é o Senhor. Sempre vai ser Ele. Então, a gente não pode colocar essas coisas na frente de Deus, na frente do relacionamento, na frente da intimidade. E quando a gente faz isso, quando a gente se separa, né? Quando a gente se prepara e se separa para esse encontro com Deus, o primeiro efeito acontece, que é a presença de Deus desce. Que se a gente não está separado, se a gente não está preparado, a presença de Deus não desce. Então, o primeiro efeito da preparação e da separação é a presença de Deus. No verso 9 do texto, vai dizer o seguinte: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia. Então, quando entramos no secreto, Deus vem ao nosso encontro, não o contrário. Não é eu que vou ao encontro de Deus, é Deus que vem ao meu encontro. Porque a nuvem ela só desce quando a gente decide buscar a Deus de todo o nosso coração. Quando a gente deixa para trás os títulos, deixa para trás as posições, deixa para trás aquilo que a gente ganhou aqui neste mundo. E a gente retorna para a nossa origem, né? A gente precisa encontrar a Deus como um filho, o Almino filho. Não é o Almino farmacêutico que tem que ir lá, não é o Almino empresário, não é o Almino líder da igreja. Não, é o filho de Deus. Deus não quer saber das minhas obras, mas da minha intimidade. Lógico que quando a gente tem intimidade,
as obras vão acontecer, mas isso não me sustenta. Quem me sustenta é Deus, é a presença de Deus. Então, no verso 11 vai dizer o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então, não era o Moisés o libertador, não era Moisés o profeta, o grande profeta, não era o líder, não, era o Moisés amigo de Deus. Então, Moisés falava face a face com Deus como amigo. E o que que isso revela? Uma intimidade. Uma intimidade, um relacionamento. E a grande questão é, quando eu estou indo para a tenda, quando eu estou construindo essa tenda, quem é que vai para lá? Quem é o Leandro que vai lá? Quem é o Jorge que vai lá? Né? Então, o que que esse texto revela? Intimidade. E quem tem intimidade tem ousadia. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um amigo meu que eu tenho intimidade chega comigo com mau hálito, né? Tá daquele jeito, ninguém suporta. Se eu tenho intimidade, eu tenho a ousadia de chegar, amigo, cara, não tá legal. Vai lá no banheiro escovar o dente rapidinho. E ele não vai se ofender porque eu tenho intimidade. Eu tenho ousadia para fazer isso. É quando a gente vê um amigo, né, de alguma forma falar de forma grosseira com a esposa, de forma agressiva, e você tem intimidade, você falar, cara, isso não tá certo, isso tá errado. Não é assim que funciona a vida. Então a intimidade gera uma ousadia, porque olha o que que Moisés, dentro da tenda, vai falar para Deus. Disse no verso 12, quem quiser acompanhar aí. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Tu dissestes: Eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te, lembra-te de que esta nação é o teu povo. Olha a ousadia de Moisés, a ousadia de um amigo, de quem tem intimidade. Então Moisés não exigiu de Deus. Não, ele não fez isso. Ele disse: Se me vês com agrado, fala para mim quem é que o Senhor vai enviar comigo. Só que, amados, quem tem intimidade tem ousadia. E quem tem ousadia tem a presença de Deus. Porque olha o que respondeu o Senhor no verso 14: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então, amados, por que que o lugar secreto ele é importante? Por que que a gente tem que vigiar todos os dias? Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente tem ousadia e a gente tem a presença de Deus na nossa vida. E o segundo efeito é a glória dele, não a nossa. É a glória de Deus, não a nossa. Quando eu vou ao encontro, não é eu, é o Senhor, é a graça dele, é a graça dele de ter descido para me encontrar. Quando a gente vai ler o verso 10, vai dizer assim: quando o povo via a coluna de nuvem, estava à porta da tenda. Então, quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, o povo não via mais Moisés. Não via. O povo via a nuvem. O povo via a glória de Deus. Não via o homem. Então, quando a gente entra no secreto, a gente precisa sair de cena. O homem precisa morrer naquela porta. E a gente precisa deixar que a glória de Deus faça o trabalho. A gente precisa que Deus faça o trabalho. Porque quando a gente entra no secreto, quem faz é Deus. Quem transforma é Deus. Quem muda pessoas é Deus. E pensamentos é Deus. Uma vez eu cheguei com o Américo, né? E a minha esposa, eu não, até então eu não era cristão, né? E a minha esposa, ela era, sempre foi. A gente se conheceu na faculdade. Então, ela, desde então, quando a gente se conheceu, ela orou por 7 anos para eu me converter. Nunca, nunca me acusou, nunca me cobrou por isso. Então, ela orou ali no secreto dela 7 anos, até a minha conversão, até eu conhecer a Cristo de verdade. E eu me lembro que quando
eu me converti, né? A gente fica empolgado, né? A gente quer fazer as coisas, a gente quer ler a Bíblia, a gente quer aprender, a gente quer fazer várias coisas. E aí eu me lembro que eu comecei o GECEL, né? Acho que você já sabe o que é o GECEL, né? Que é a célula da igreja. E aí, o que que acontecia? Eu fazia as coisas sozinho, né? E aí eu ia cobrar minha esposa, poxa, né? Tu não tá me ajudando, tu não tá lendo a Bíblia, tu não tá orando. Eu virei aquele famoso crente chato, o acusador, né? E aí eu fui lá com o Américo, achando que o Américo ia massagear o meu ego. Falei assim, Américo, é o seguinte, eu abri lá a liderança e a minha esposa não tá me ajudando. Aí o Américo me fez uma pergunta, Almino, quem Deus chamou para fazer? Tu ou tua esposa? E aí eu já baixou minha bola, né? Aí quem tem que fazer é tu, cara. Quem tem que fazer é tu. Quando tu entrar no secreto, quando tu orar, quando tu ler tua Bíblia, quando tu trabalhar, ela vai te seguir pelo exemplo. E outra coisa, quem vai fazer é Deus, não é você. E aí eu saí, eu me lembro que eu saí daquele dia da casa do Américo meio chateado com ele, mas depois eu entendi, né, que ele era um amigo que tinha intimidade. Então ele teve a ousadia de me fazer aquela pergunta: quem Deus chamou para fazer, tu ou tua esposa? E eu falei: eu. Então vá você fazer. Deus não chamou tua esposa, Deus não chamou tua mãe, não chamou teu pai, não chamou teu irmão, Deus chamou você para fazer isso. Então vá lá e faça. Então, o que que aconteceu? Eu segui o conselho do Américo. Eu fui para o secreto e comecei a entregar na mão do Senhor. Senhor, a minha esposa, preciso da ajuda dela, preciso dela comigo, preciso dela orando, preciso dela lendo a Bíblia. E o que que aconteceu? Uma vez eu chego do trabalho e pego a minha esposa lendo a Bíblia sozinha. Por dentro eu estava, mas eu não falei nada. Se duvidar, amados, se duvidar, hoje ela lê mais a Bíblia do que eu. Ela tem mais intimidade com Deus do que eu. Eu tenho certeza absoluta disso. Hoje. Então, o que que a gente precisa fazer? Deixar Deus fazer. É a glória dele. Não é você, não é a força da sua mão. É Deus que vai fazer. Então, o secreto, ele mostra que a glória é de Deus e não minha. E a terceira coisa que acontece é que o secreto, ele impacta outras pessoas. Porque no mesmo verso 10, eu vou ler desde o início, só para contextualizar. Quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada um na entrada da sua própria tenda. Então, a partir do momento em que a gente sai de cena, as pessoas são impactadas com aquilo que eu vivo no secreto com Deus. Então, a vida de intimidade inspira outros a adorar. E foi o que aconteceu aí. E quando a nuvem descia, todo o povo se levantava e adorava na sua tenda. Então, o que que a gente precisa entender? Que o que você vive com Deus em secreto impacta a sua família, seus amigos, a sua empresa, o seu ambiente, onde você estiver inserido, impacta. Só que qual é o grande problema? É que a gente não está se preparando para viver isso com Deus, a gente não tá se consagrando, se separando, se preparando para fazer isso. E aí, às vezes, a gente se pergunta por que que as coisas não acontecem. Porque a gente acha que é o homem que vai mudar. Então, amados, a gente precisa se preparar. A gente não pode se encontrar com Deus de forma improvisada. A gente tem que ser intencional. A gente precisa se preparar, a gente precisa se separar do trabalho, se separar das nossas responsabilidades humanas e entregar ali no encontro, né? O Almino Filho, o Almino original, criado por Deus. Então, o que a gente vive com Deus em secreto impacta todo o nosso ambiente, né? E o poder do secreto
O secreto, ele não muda só a gente. Ele não muda só a gente. Às vezes a gente acha que só muda quem vive ali, não. Muda também a sua casa, muda também a sua descendência. Porque foi o que aconteceu comigo. Até então, eu não tinha expectativa nenhuma de ter um filho. Até que eu e minha esposa entramos no secreto. E mudou a minha casa. E hoje eu estou aqui com a minha filha. Falei mais cedo, 11 dias que eu não durmo. Mas eu nunca tive tanta energia na minha vida. Eu nunca tive tanta felicidade na minha vida. Eu passei o Natal longe das pessoas, que eu digo, daquela mesa, né? Daquela comunhão. Mas eu tive o melhor Natal da minha vida, que foi com a minha filha nos meus braços. Porque quando eu entrei naquele lugar secreto, eu não levei os meus títulos, eu não levei a minha posição, eu fui como um homem, filho de Deus. E ainda assim, eu consegui decepcionar Deus, né? Com 6 meses ali da gestação, eu consegui me afastar de Deus. É por isso que a gente precisa ter vigilância. É por isso que a gente precisa repetir sobre esse tema sempre, cara. Sempre a gente precisa repetir sobre isso. Porque quando um homem decide se ajoelhar, quando um homem decide se lançar no altar, no secreto, a esposa é transformada, os filhos são transformados, a descendência, a promessa de Deus para a nossa vida, ela é geracional, ela não é só para mim, é para toda a minha descendência. Então, quando a gente sai de cena, né? Quando a gente sai de cena, Deus muda o ambiente. Deus muda a nossa casa, Deus muda o nosso GECEL, a nossa célula, a nossa igreja, o nosso trabalho, aonde nós estivermos. Então, lá em Atos 16, vai dizer assim: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. E hoje a minha casa, ela está feliz, porque nenhum dos meus irmãos tiveram filho. Até que eu e meu irmão nos convertemos, até que eu e meu irmão decidimos nos ajoelhar diante do Senhor. E só esse ano, 3 crianças nasceram na nossa família. Só nesse ano. Meu irmão, a minha irmã e eu. A minha mãe também é uma mulher muito de oração. E ela pediu muito para o Senhor. E ela ganhou 3 netos no ano. Porque nós decidimos sair de cena. Então, a intimidade com Deus faz isso. Transforma. A intimidade com Deus, ela ainda faz mais, ela nos torna diferentes. Quando a gente vai ler o verso 15 aí do texto, né, até o 17 vai dizer assim: Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se você não nos acompanhar? Que mais poderia distinguir a mim e o teu povo dos demais povos da face da terra? Então, o que que Moisés estava querendo dizer? Senhor, se tu não estiver comigo, como aquele povo vai saber que o teu povo, que esse é o teu povo de Deus? Se a tua presença não estiver conosco, como os filisteus, como esse pessoal, esses pagãos vão saber que nós somos o teu povo se o Senhor não estiver comigo? Então, Moisés entendeu a diferença. A diferença não estava nele, mas na presença de Deus. Porque sem a presença de Deus nós somos iguais como qualquer outro. Só que a intimidade gera identidade. Se eu tenho intimidade com Deus, eu entendo que eu sou filho de Deus. Então, eu sei quem eu sou. Eu não tenho dúvida. Então, me gera uma identidade. E a minha identidade gera um testemunho diante do mundo. Então, a intimidade faz com que as pessoas percebam algo diferente em nós. Por exemplo, eu tenho um cunhado que conhece muito sobre a Bíblia. Já leu 4 vezes. Só que ele é um grande crítico, né? Ele sempre fala que pastor é ladrão, que isso, que é só para ganhar dinheiro.
Então, é um cara que ele, toda vez que eu vou na casa dele, ele sempre faz uma piadinha, ele sempre me confronta de alguma forma. Só que eu não preciso provar nada. Quem anda com Deus não precisa provar nada, porque é no secreto que funciona. A presença de Deus fala mais alto. Recentemente, esse meu cunhado, ele é médico. Ele foi fazer uma prova para uma especialização aí que ele ia fazer. E o que que aconteceu? Lá no secreto, lá no WhatsApp, ele me mandou uma mensagem. Meu cunhado, eu vou fazer uma prova tal dia. Ora aí por mim. Então, eu não rebati, eu não briguei com ele, eu não preciso provar nada para ele. Mas a presença de Deus fala mais alto. Lá no WhatsApp, ele, meu cunhado, ore por mim. Por mais que na frente das pessoas ele fale as coisas dele lá, mas lá no secreto, ele me manda mensagem para me orar para ele, para me orar por ele. Então, amados, quem está no secreto, separado, consagrado, nós somos diferentes. Jesus disse lá em Mateus 5: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, amados, para a gente concluir aqui, Moisés se separou, Moisés se preparou e entrou no secreto. A nuvem desceu, o povo adorou e o caos foi ordenado. Então, o lugar secreto é essencial para que a gente possa experimentar a glória de Deus. E essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje.